E vamos falar do grande jogo deste domingo entre Santos e Bragantino pela quinta rodada do Campeonato Paulista de 2026. Já passamos da metade da primeira fase. Lembrando que esse jogo será transmitido pela TNT e pela HBO Max. O jogo que acontece na Neoquímica Arena às 16 horas lá em São Paulo. Santos e Bragantino. Um jogo que o Santos precisa muito da vitória para, olha, não se complicar dentro do Campeonato Brasileiro, já que o Santos vem de dois resultados que podemos dizer negativo para o Santos, porque a gente esperava uma vitória contra o Guarani e até mesmo uma vitória contra o rival lá de São Paulo, e nada disso aconteceu. Então, fica aí o Santos com a grande responsabilidade, sim, de buscar uma vitória neste domingo lá em São Paulo contra o Bragantino. O Bragantino, que é um adversário difícil para o Santos, não é fácil jogar contra o time de Bragança, é um time que sempre deu trabalho para o Santos e quando eles não prejudicam o Santos. É claro que é sempre um confronto difícil ultimamente, principalmente depois que o Bragantino virou aí essa sensação aí do Campeonato Brasileiro, do futebol brasileiro, é um jogo, é um time sempre difícil para enfrentar ele. Não só o Santos, como os outros também que enfrentam o Bragantino. Lembrando que o Santos tem 4 jogos no campeonato, uma vitória, 2 empates e uma derrota, que foi a vitória contra o Novo Horizontino na estreia, a derrota com o Palmeiras e o empate com o Guarani e o Corinthians. E o Bragantino, que vem de 4 jogos também, 3 vitórias e um empate. Vitória contra o Noroeste, contra o Corinthians e contra o Botafogo. E um empate, o último jogo contra o Mirassol. São 51 jogos na história desses dois times, 22 vitórias do Santos, 17 empates e 12 vitórias do Bragantino. Os últimos 5 jogos foram um empate e 2 vitórias para cada lado. Portanto, está aí o retrospecto desses dois times aí. O Bragantino, que até agora há pouco era o líder do campeonato, mas com a vitória do Palmeiras sobre o São Paulo, ele perdeu a primeira posição, caiu para a segunda. E o Santos, que estava em oitavo, dentro da zona de classificação, com a vitória do Mirassol sobre o São Bernardo, 4-0 na casa dos caras lá, o Mirassol tirou o Santos da zona de conforto ou da zona de classificação. Que coisa. Jogo difícil, é claro que é um jogo bravo, é um jogo, como a gente poderia dizer, não vai ser fácil para o Santos, até mesmo pelo bom início do Bragantino no campeonato e pela estabilidade do Santos dentro do campeonato, porque venceu o Novo Horizontino dentro de casa com muitas dificuldades, perdeu para o Palmeiras, um jogo que talvez dá até para ter beliscado um pontinho contra o Palmeiras, e depois os 2 empates contra Guarani e contra o Corinthians. Portanto, vamos ficar aí agora na expectativa desse jogo de amanhã. Eu poderia dizer que é um adversário difícil, mas como que você vai falar que o Santos não tem condições de vencer o Bragantino? Claro que tem, claro que tem. Agora, tem que jogar um pouquinho melhor do que jogou o início do campeonato. O Voivoda já tem que começar a fazer esse Santos jogar diferente. Jogar diferente. Eu fiz um vídeo essa semana que o Voivoda tem que ser mais corajoso. Ele tem que ter mais coragem. Ele não pode ficar pensando se ele vai fazer ou se ele não vai fazer. Ele tem que fazer, mas ele tem que ter atitude. Atitude. O time está mal, tem que mexer. Não importa se tem 20 minutos do primeiro tempo, 30 minutos do primeiro tempo, não importa. Tem que mexer. Se o time não estiver rendendo, você tem que mexer no time. Você tem que procurar algo diferente dentro do jogo. Ou inverter uma posição, joga um para lá, vem o outro para cá. Alguma coisa assim, porque era assim que a gente via os grandes treinadores aí do passado recente fazer. E às vezes dava uma mexida,
olha, vem você para cá, vai para lá, e para fazer uma confusão, porque contra o Guarani foi aquele sono, e contra o Corinthians foi aquele vareio de bola que o Corinthians deu no Santos, principalmente no primeiro tempo. Meu Deus do céu. O Santos que não tem o Neymar, que todos sabem, está provavelmente só para fevereiro. O Tiquinho Soares, que provavelmente deve deixar o Santos, vamos ver se vai deixar mesmo. Será que o Alexandre Matos vai falar que negociou? Está negociando, mas e aí? Tem que pagar? Não tem o Gabriel Bom Tempo, não tem o Gustavo Henrique e agora não tem o Tassiano, porque está com edema. Vamos ver onde que é o edema, se é na coxa, na panturrilha, nas virilhas, vamos ver aonde que é, porque esse edema está sempre ali no Santos, sempre no meio ali, pedindo uma brecha ali para jogar. E aí fica a dúvida, porque não vazou a escalação. A escalação do Santos não vazou para amanhã. Qual será o Santos que vai entrar em campo? Eu fiz uma escalação essa semana aí que, se fosse eu, era aquela lá, mas o Gabriel Bom Tempo não está recuperado ainda, então não vai ter jeito. Então não tem jeito. E o JP Sherman, vamos ver se vai ser pelo menos relacionado para o jogo. Vamos ver, porque, afinal de contas, eu tinha dado uma escalação aí que eu falei, o Voivoda tem que ter coragem, tem que fazer isso aí. Mas já que não surgiu a escalação, eu vou tentar acertar, porque eu acredito que ele vai querer dar uma poupada em alguns jogadores aí. Mas vamos ver se eu vou estar certo, porque eu estou vendo um dando escalação para um lado, outra escalação para o outro, mas como não vazou nada, a gente fica naquela dúvida, qual será o time que vai entrar amanhã? Será que é esse aí? Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira. Schmidt, Zé Rafael, Gabriel Menino e Miguelito. Gabigol e Barreal. Vamos ver se vai ser esse time aí. Porque, de repente, ele pode poupar o Zé Ivaldo. Agora eu não sei se é poupar do jogo ou poupar da torcida, né? E talvez ele pode dar um descanso aí pro Ilharão e, de repente, um descanso pro Roleiser. E, de repente, um descanso também pro Lautaro Dias. Então vamos ver, mas de repente pode ser esse time mesmo, com Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Vinícius Lira, o Schmidt, o Zé Rafael, o Gabriel Menino e o Miguelito, Gabigol e o Barreal. Vamos ver se vai ser esse time aí. Um provável time do Bragantino. Cleiton, Hurtado, Alex, Gustavo Max e Juninho Capixaba. Gabriel, Nátio Souza e Gustavo Neves. Lucas Barbosa, Mosqueira e Eduardo Sacha, o treinador, o Wagner Mancini. Olha, para mim, o melhor jogador tô falando que nem o Neto, melhor jogador do Bragantino nesse jogo aí chama-se Eduardo Sacha. Esse é o craque do time, esse é o cara que desequilibra o Bragantino, mas quando ele joga contra o Santos. Então é um jogador que a defesa do Santos tem que estar sempre atenta. Marcação cerrada. Não podemos tomar gol do Sacha neste domingo. Não podemos tomar gol do Sacha neste domingo. Então a defesa do Santos tem que ficar ligado nesse jogador, porque ele é tão largo de fazer gols contra o Santos. Ele, Gabigol e Yuri Alberto não pode ver o Santos pela frente, que eles já estão dando balãozinho na bola para chutar para dentro do gol. Ainda bem que o Gabigol agora está no Santos, porque os caras é largo para fazer gol contra o Santos. E o Sacha é um deles. Então tem que marcar em cima, ter atenção. O último jogo, acho que foi o último jogo, o cara saiu machucado, o cara teve a capacidade de, antes de sair machucado, dar o passe para o Bragantino fazer o gol contra o Santos. Meu pai do céu, o cara é muito largo demais. Ó, vai apitar o jogo a Daiane Muniz, o Danilo Ricardo Simon Muniz no
bandeirinha 1, o Bruno Silva de Jesus, o 2, e o Rodrigo Guarizo Ferreira do Amaral vai no VAR. Vamos esperar que esse pessoal aí não faça lambança, apita direitinho e quem sabe aí a gente pode saborear no domingo à tarde, às 16 horas, terminando ali por volta das 18 horas, uma bela vitória do Santos contra o Bragantino, que seria maravilhoso o Santos começar a garantir vaga logo para a próxima fase do Campeonato Paulista. E quanto mais ficar ali por meio da tabela, é melhor. É melhor, porque a gente lembra de algumas coisas um pouquinho mais difícil, né? De repente. Mas vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer do nosso Santos amanhã, que eu espero uma vitória. Espero que o Vojvoda faça esse Santos jogar um pouquinho mais. Tem que ser corajoso, Vojvoda. Tem que ter coragem, Vojvoda. Você, às vezes, está muito mimizinho, fica ali com a mãozinha no queixo, segurando o queixo. Tem que ser um pouco mais extrovertido na beira do campo. Quando você vê que as coisas não estão dando certo de um jeito, tenta do outro, mas não tenha medo. Ah, porque é 25 minutos do primeiro tempo, meu time não está jogando bem, está levando um baile. Não, mas eu vou mexer, eu tenho que mexer. Eu posso fazer 5. Por que eu não posso fazer 2 no primeiro tempo? Eu faço 2 no primeiro tempo e 3 no segundo. E acabou. E se o time resolver jogar, eu não faço nenhuma mais no segundo tempo. Não é porque eu preciso fazer, eu tenho direito de fazer 5, que eu tenho que fazer as 5. Mas tem que ser tem que ser extrovertido, tem que ser mais agitado dentro de campo. É muito paradinho às vezes, e isso daí fica ruim. Parece que os jogadores ficam até acomodados dentro de campo. Então, fica a dica aí, fica a dica. Futebol, às vezes, você tem que ser meio que atirado para poder que as coisas dêem certo também. Vamos aguardar amanhã, quem sabe aí, um grande jogo, uma grande vitória. Se a gente amanhã tiver a confirmação desse Santos antes, a gente vem durante o dia, faz um vídeo aí para alegrar a nação santista, e se não, a gente vem naquele vídeo lá antes do jogo, só confirmando o time que vai entrar em campo. Vamos aguardar e esperar uma grande vitória neste domingo, porque os 2 últimos jogos deixou muito, quer dizer, os 2 não, os 3 últimos jogos, ou os 4, até contra o Novo Horizontino, foi complicado também. Está na hora da nação santista começar a ver o Santos jogar um pouquinho diferente, um pouquinho mais leve para frente. É isso que está faltando. Se inscreva no canal, deixe seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.